Coelhos e ovos. Será que esses são os verdadeiros significados da Páscoa? A cruz, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O que isso pode nos ensinar a respeito da Páscoa? Quem é o verdadeiro personagem central desta celebração? Se você quiser saber respostas para essas perguntas, me acompanhe após a vinheta. Muitos pensam que a Páscoa é apenas uma troca de ovos, a imagem do coelhinho saltando, alegre, com uma cestinha de chocolate. Bem, o que eu venho aqui compartilhar com vocês hoje é muito mais do que isso. O universo aguarda desde os primórdios a vinda de Jesus Cristo e a sua morte, que nos trouxe salvação. A Páscoa cristã é uma das mais importantes celebrações, para muitos, se não a mais importante, para nós cristãos, pois ela evidencia a ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos. O próprio apóstolo Paulo afirma em sua carta, em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação, e também é em vão a vossa fé. Esse versículo nos dá a entender que sem a Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido prático. Os cristãos entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário, com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade recebeu a salvação. A última ceia, Cristo reuniu-se com os seus discípulos pela última vez e celebrou com eles a Santa Ceia. E a gente vê isso em Mateus 26:17, no primeiro dia da festa dos pães sem asmos, ou sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Jesus repartiu os pães sem fermento, mas não o cordeiro. Porque ele, o próprio Jesus, era o cordeiro que seria entregue por nós. O pão, ele representa o corpo de Jesus, que sofreu toda a tortura, dor por nossa causa. Por amor a nós, Jesus suportou a humilhação e a maldade na carne para que os nossos corpos fossem aliviados da condenação eterna. E ele disse, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E o vinho representa o sangue de Jesus e a nova aliança de Deus conosco. Ao ter o seu sangue vertido como sacrifício, Jesus pagou os nossos pecados. Através do sangue de Jesus fomos purificados e libertos. E ele disse, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A Páscoa é uma celebração do calendário religioso cristão, em memória à crucificação e à ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é uma celebração cristã que inspirou-se em uma comemoração judaica chamada de Pessach. Ou seja, ela é a celebração mais importante do calendário religioso do cristianismo. É um período aguardado com muita expectativa pelos fiéis. A data da Páscoa cristã é móvel, pelo fato dela acompanhar a data judaica. E isso foi estabelecido pela Igreja Católica no século IV d.C. A Páscoa, comemorada pelos cristãos, é uma ressignificação de uma festa judaica. E ela tem significados completamente distintos ou diferentes. É conhecida como Pessach. Era realizada pela lembrança da libertação dos hebreus da escravidão no Egito depois de 430 anos. Essa história é narrada nos Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A palavra Pessach, do idioma hebraico, significa passagem, e ela faz menção à passagem do anjo da morte no Egito, a 10ª praga, conforme a narrativa bíblica. A festa foi revisada pelos cristãos, passando a relacionar-se à crucificação e ressurreição
de Jesus Cristo. Então, o personagem principal da Páscoa é Jesus Cristo. Ele que desde o início o universo aguardava pela sua vinda e pela sua morte, que traria salvação a toda a humanidade. E sobre a cultura dos ovos, do coelho? Bem, onde é que entra tudo isso? Bom, segundo a cultura dos alemães, da cultura anglo-saxônica, dos nórdicos, existe uma deusa do paganismo conhecida como Ostara. As histórias sobre a deusa começaram na Alemanha, onde foi dito, que ela trouxe o renascimento, renovação e fertilidade para a terra durante o mês de abril. De acordo com a lenda, ela foi responsável por despertar a criatividade e apoiar o crescimento a uma vida nova. Apesar de existirem algumas variações da lenda, a história conta que ela transformou um pássaro ferido em uma lebre, que podia brotar ovos coloridos. Um dia, Ostara ficou muito brava com a lebre, jogou aos céus, formando a constelação de Lepus, mas disse que ela poderia voltar uma vez por ano, na primavera, para compartilhar os seus ovos coloridos especiais. O ovo é um símbolo que representa uma nova vida. A lebre ou o coelho simboliza a fertilidade, pois leva 28 dias do seu período para a gestação ou dar à luz. Bem, se você quiser conhecer mais a respeito da Páscoa cristã, acompanhe os vídeos na quinta, sexta, sábado e domingo. Estarei fazendo uma série de mensagens, de devocionais, onde da quinta-feira estarei falando mais especificamente sobre a Santa Ceia, sobre a traição de Judas. Na sexta-feira estarei falando sobre a morte de Jesus. No sábado de aleluia. E o domingo, ele ressuscitou. Se você gostou desse canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um like, um joinha, de fazer seus comentários. Estamos disponíveis a estudar novos temas sugeridos por você. Compartilhe, isso ajuda muito a manter o canal. Muito obrigado pela sua atenção, tenha uma feliz Páscoa. Um forte abraço, Deus abençoe.